de demanda de vocês, enfim, e eu comecei a juntar um pouco com o que eu tenho visto, assim, em redes sociais, em sites, artigos, enfim, que é essa super cobrança de produtividade, né? Que tá, já que a gente vai entrar em quarentena, então a gente tem que ser super produtivo, assim. Tá, mas onde é que fica a minha saúde mental no meio disso tudo, né? Então é um pouco disso que eu quero conversar com vocês. Então, por que essa super produtividade, né? Porque eu vejo isso muito como um refúgio pra gente fugir das angústias, né? Tipo, encher os nossos dias de várias coisas para que a gente não pare e pense o que está acontecendo com a gente de verdade, né? E será que essa é realmente a nossa melhor escolha? Será que é a melhor escolha encher o dia com um monte de coisa que a gente nem sabe se a gente quer fazer, se a gente nem sabe se a gente gosta, só pra gente não parar e pensar e se dar conta das coisas que estão acontecendo dentro da gente, né? Porque a gente tá passando por uma série de sentimentos. Não tem como a gente negar que a gente tá passando por um período difícil, né? Assim, não tem como, porque não foi de um dia pra noite, ou da noite pro dia, que a gente amanheceu em férias coletiva, né? Não foi assim um dia nos disseram, olha, vocês estão todos de férias coletiva em casa. A gente não tá de férias coletiva, né? A gente está sobrevivendo a uma pandemia. E isso por si só já é um gasto imenso energético, sabe? E assim, sobrevivendo a palavra por si só, ao meu ver, ela já é uma palavra que pesa, né? Então, assim, seguir trabalhando, seguir estudando, porque são coisas que estão na nossa rotina e que não pararam, é um plus na sobrevivência, né? É uma coisa a mais. Não é assim, estou trabalhando na quarentena. Não. Eu estou de quarentena e eu ainda estou trabalhando. Entenderam o que eu quero dizer? Então, assim, pensando nesses dois cards, né? A sua rotina mudou. Então tá tudo bem. Se você não for a pessoa mais produtiva, se tu não malhar todos os dias assistindo uma live, se tu não começa coisas saudáveis, se tu não lê aquela pilha de livro que tu achou que tu ia ler agora, se tu não arrumar teu armário, se tu não arrumar a casa, se tu não encontrar um hobby novo, se tu não fizer todos os cursos online, se tu descobrir que tu não gosta de cozinhar, não precisa. Não te sente culpado caso tu venha a ganhar peso, caso tu não seja produtivo. Não te sente culpado por te sentir numa montanha-russa de emoções, né? E assim, não te sente culpado caso tu queira lembrar a pessoa o tempo todo de que ela tem que ficar em casa. Porque assim, as pessoas que têm o privilégio, acho que a gente pode usar essa palavra, de poder ficar em casa, essas pessoas têm que ficar, né? Porque essa é uma forma de proteger mais gente, né? A gente já sabe. Tá, daí eu falei montanha-russa emocional, eu falei que a gente passa por um turbilhão de emoções e sentimentos, e daí, quando a gente fala em ser sentimental, tem muita gente que fica pensando que então eu não sou profissional, que então eu sou fraco, que então eu sou irracional. Tá, mas assim, joga tudo isso no lixo. Por quê? O que isso quer dizer é só que somos seres humanos, né? A gente sente, é impossível tirar uma coisa da outra, né? Então, assim, no card rosa, a gente fala sobre produtividade, né? O que a maioria das pessoas acha que é ser produtivo? É trabalhar muito, é estudar muito, é só uma coisa ou outra. E muito, tipo assim, uma super valorização do que é ser workaholic. Só que assim, só a palavra em inglês que é linda, porque o significado dela de fato não é legal. Não é legal tu só trabalhar e tu viver para isso, né? Então, o fato de ser produtivo, eu falo para vocês hoje e eu falava antes para os meus pacientes, assim. Se tornar uma pessoa produtiva é se preencher de várias coisas e não de uma coisa só. Eu não sou feita só de um ser psicólogo, né? Eu não sento aqui e sou só psicóloga. Eu sou um somatório de coisas que me levam a ser a Elisa. E ser psicólogo é um pedacinho, uma fatia dessa pizza toda, né?
Então, assim, além disso tudo, a gente pode se preencher de cultura, de comer coisas que a gente gosta. Isso pode ser comer bem, saudável, ou comer bem, uma coisa que eu gosto. Pode ser relaxar e se divertir, ouvir música. É também dormir bem. É praticar exercício, porque a gente sabe que isso influencia no cérebro de alguma maneira. Enfim, e também é trabalhar muito, né? Então eu trago para vocês uma frase de um cara que eu particularmente acho ele demais, assim. O Emicida é um rapper, mas além de fazer rap, ele é uma pessoa pensante. Quando eu falo de pessoa pensante, é daquelas que te provoca a pensar, que te provoca a ir mais a fundo, assim. E ele sempre tem algo para falar. E no papo de segunda, de 2 semanas atrás, ele é uma das pessoas que apresenta o programa. Ele falou o seguinte e que eu trouxe para vocês. Utilizar nosso tempo livre para criar algo no nosso campo profissional. Eu entendo isso quando as pessoas falam de pessoas como nós, que vivem da própria imagem. Mas eu acho que a rapaziada também tem que aprender a lidar com o ócio, entendeu? Esse negócio que o Chico falou do ócio criativo, mano, eu odeio essa parada de ócio criativo. Porque, mano, as pessoas acham que você não pode mais ficar parado. Você precisa estar planejando um barato, o Pink e o cérebro. Essa noite eu vou tentar dominar o mundo, tá ligado? Não, irmão. Eu tô puxando o ronco aqui, cortando a unha do pé e eu vou assistir um programa de culinária. O que ele quer dizer com isso, né? Que tá tudo bem não fazer nada e que, ok, vamos passar por isso em vezes que tu só quer não fazer nada e quer relaxar, né? Tu não precisa estar o tempo todo planejando o que tu vai fazer, como tu vai fazer, como é que tu vai dominar o mundo. Tu pode não fazer nada e ficar bem de boa e aproveitar e relaxar, né? Daí tu vai dizer, tá, Elisa, tudo bem, mas o que eu faço com tudo isso? E eu vou te dizer que eu também tenho incertezas, angústias. Muitas delas eu devo compartilhar com vocês, assim, de serem as mesmas. Essa semana eu tava vendo uma live com 4 psicanalistas e eu acho um mais legal que o outro, e um deles falou o seguinte, que eu vou trazer para vocês, e por isso a foto do barquinho. A gente costuma achar que, assim, estamos todos no mesmo barco, né? Só que, assim, a gente não tá no mesmo barco, né? Quando eu digo que eu compartilho algumas angústias e ansiedades com vocês, é porque eu tô no meio barco. Eu sei o quanto meu barco é forte ou fraco, como é que é o casco do meu barco, o quanto meu barco aguenta ou não. Mas, assim, o que tem em comum entre todos nós é que a gente está passando por uma tormenta. Tá todo mundo no mesmo oceano. Tá todo mundo passando pela mesma tempestade. Mas cada um de nós no seu barco, né? O barco do lado talvez seja um pouco mais fraco, o outro talvez seja um pouco maior, um tenha mais ventilação do que o outro, um tem uma vela que navega num vento um pouco diferente do que o outro, tem um que tem uma vela que sustenta um pouco mais, e assim vai indo. Somos diferentes, né? Cada um tem a sua ansiedade, cada um tem sua angústia, cada um tá passando pela pandemia e pela quarentena de uma maneira. Mas assim, tá todo mundo de alguma forma ligado, né? A gente tá isolado, cada um na sua casa, mas a gente tá junto, tem algo que nos conecta, né? Tem algo que é essa tormenta que faz todos esses barcos estarem no mesmo lugar, assim. Então, eu trouxe outra frase de outro cara que eu acho muito legal, que é o Bion, que é um psicanalista, e eu ouvi essa frase logo quando eu estava no início da minha formação, da minha especialização. E na época eu fiquei meio chocada, porque era outro contexto e tal, mas eu trago para vocês porque eu tenho usado ela um pouco como mantra, posso dizer assim, desse período, assim, que ele fala, precisamos suportar o não saber, né? O que ele quer dizer com isso? Na psicanálise, ele fala, na terapia, ele fala que a gente precisa suportar não saber dar respostas para o paciente, porque tem vezes que a gente não sabe,
porque a gente tem que esperar o tempo do paciente, porque a gente, naquele momento da terapia, quem sabe mais sobre o paciente é o próprio paciente. A gente vai até onde ele nos deixa ver, enfim, a gente tem o tempo do outro, tem o tempo das coisas acontecerem. Não tem como de uma hora para outra eu sair dando respostas. Eu tenho que suportar, porque tem coisas que eu não sei e que eu vou descobrir ao longo desse processo terapêutico, né? Então, assim, o Bion traz isso para a psicanálise e eu trago isso para vocês, porque eu acho que a gente pode usar um pouco, assim. A gente não tem as respostas para todas as perguntas sobre como é que vai ser, quando é que a gente vai sair disso, né? Como é que vai ser depois que acabar. Enfim, né? Se a gente vai ter emprego, se a gente não vai. Quem voltou a estudar, quando é que vai voltar, quando é que voltam as aulas ou não, presenciais, né? Enfim, tem vários planos da gente que estão em stand-by esperando que alguma coisa aconteça, assim, a gente não tem muitas previsões, né? E quando eu falo que a gente não tem muitas previsões, eu falo que a gente não tem bola de cristal, né? Não tendo bola de cristal, a gente não tem como prever o futuro, né? A gente não tem respostas para vários dos nossos questionamentos. A gente tem o agora e o hoje. Só que é engraçado, né? Porque, na verdade, a gente sempre só teve o agora e o hoje, né? O ser humano, ele se ilude que ele pode super planejar e que ele tem o controle sobre várias coisas, mas, na verdade, e eu acho que é uma das coisas que faz a pandemia ser, assim, mais... nos deixar mais angustiados, é que coloca a fragilidade e a vulnerabilidade humana muito escrachada na nossa cara, né? Então, talvez isso cause sentimentos que a gente não saiba como lidar direito, né? E então a gente tem que respeitar o nosso tempo, o tempo das coisas acontecerem, o tempo dos nossos sentimentos acontecerem, porque tem dias que a gente vai estar legal e tem dias que a gente não vai. Tem dias que a gente vai estar muito angustiado e ansioso, e tem dias que a gente vai tocar a ficha na semana e nem vai ver ela passar. E assim vai indo, né? E outra coisa que eu fico pensando, assim, dessa vez não tem como esconder o elefante branco no meio da sala, né? Dessa vez a gente vai ter que lidar com os nossos sentimentos o tempo todo, porque assim, se a gente tenta esconder o elefante branco no meio da sala, tá, quando a gente tá trabalhando, estudando, a gente sai de casa, fecha a porta e a gente acha que o problema fica lá e se a gente não quiser, a gente nem olha, né? Mas estando em casa o tempo todo, eu vou me dar conta que talvez meu casamento não esteja legal, eu vou me dar conta que cuidar de filho dá muito trabalho, né? Que tem vezes que ele fica na escola e a gente nem vê. Eu vou me dar conta que eu tenho sentimentos sobre coisas que eu nunca tinha me dado conta, porque eu colocava tanta coisa na minha frente que eu nem me via, né? E eu acho que a pandemia vem e atira na nossa frente várias coisas e a gente está tendo que lidar com. E daí vem a montanha-russa emocional, e daí vem o isolamento. E daí eu digo para vocês, o isolamento por si só, ele vai parecer uma montanha-russa emocional, por quê? Porque somos seres que não somos feitos, historicamente, assim, para lidar de forma sozinha, né? A gente não é sozinho no mundo nunca. A gente nasceu para viver em bando. A nossa sociedade é uma sociedade que tem uma cultura onde realmente se vive em sociedade, somos seres sociáveis, né? A gente viveu assim a vida toda. E a vida que eu digo é assim, uma humanidade toda, né? Não é só o nosso período de vivência. Então, realmente, assim, quando te isolam, já é ansiogênico. Agora, te isolam te dizendo que tem uma pandemia, como é que tu não vai ter mil sentimentos estranhos e atrapalhados dentro de ti, né? Falando em isolamento, falando em pandemia, a gente tem que falar de medo, né? E daí aqui eu trago pra gente dar uma diferenciada, assim, entre o medo que protege e o desespero. O medo que protege é esse medo que nos ensinaram, que a gente tem que lavar a mão, que a gente tem que passar álcool gel, que se sair na rua tem que usar máscara, que tem hábitos de higiene agora um pouco diferentes, que tu tem que ter uma higiene respiratória, aquilo tudo que você já sabe.
Esse é o medo que nos protege, porque ele ensina e a gente acaba se protegendo, né? Porque a gente sabe que existe uma ameaça ali. O desespero é o extremo oposto. É tipo assim, na régua é o 10, né? O desespero é quando vem daí a crise de pânico. Desculpa, é quando a gente não consegue mais nem pensar sobre o nosso pensamento, sabe? A gente não consegue mais ter um certo controle emocional, um certo conseguir parar e pensar sobre o que a gente está sentindo e refletir. De repente a gente está inundado, é como se tivesse uma onda daquela tormenta e te desse uma afogada, assim, tu tá meio desesperado para emergir, porque tu precisa respirar e tu não sabe como fazer, sabe? É mais ou menos essa sensação. Por quê, né? Porque a gente tem inúmeras dúvidas e questionamentos sem resposta e eu vou bater nessa tecla várias vezes, eu acho. E daí, com esse inúmeras dúvidas e questionamentos e não tem resposta, eu acho que as pessoas acabam indo muito atrás da informação, né? E como coordenadora do departamento de comunicação lá do IEP, eu sou muito ativa assim, em redes sociais, e em sites e artigos, etc. Enfim. E, e eu vejo que a diferença dessa pandemia é que a gente tem um acesso à informação muito fácil, né? Só que é tão fácil que ele chega a não ter filtro, né? Daí vem aquela história daquele grupo da tia do WhatsApp que fica passando aquelas notícias que a gente não precisa ver. Por que a gente não precisa ver? Porque com esse excesso de informação, a gente se intoxica de informações que nos angustiam ainda mais, né? Que te deixam ainda mais nervoso, porque tem coisas que tu não quer saber e tu não precisa saber. É esse o ponto que eu quero chegar. Assim, a informação que a gente tem básica e necessária, todos aqui temos. A gente sabe que existe um vírus, a gente sabe como ele passa, a gente sabe como se proteger dele, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Ficar em casa. Certo? Certo. Para que a gente precisa saber quantos óbitos tiveram hoje? Por que a gente precisa dos números atualizados de quantos casos tem hoje no Rio Grande do Sul? E no Ceará? Tipo assim, para quê? Sabe? Para que eu preciso saber dessas inúmeros números? Porque assim, a gente já sabe, a gente sabe que vai aumentar, a gente sabe que tem pessoas que vão morrer, vão. A gente já sabe do quadro, né? E ficar recebendo esse tipo de informação, eu entendo, até com uma experiência de consultório, assim, que só agrava o caso, sabe? Então, o meu truque com os meus pacientes, que em outros tempos eu não faço isso, eu não fico dando dica, mas dessa vez eu acho que é uma proteção em saúde mental, assim, a gente pode se proteger um pouquinho, buscar informações em locais confiáveis, em fontes confiáveis, a gente pode diminuir o número de pesquisas, né? Eu indico 1, 2 vezes na semana, tipo assim, uma vez no dia, a cada 2 dias, não tem por que mais, os números não mudam tanto de um dia para o outro, né? Que mais? E daí por isso que eu falo ali que, né, em tempos de fake news, quem tem fonte confiável é rei, então vamos procurar informações legais, não passar fake news adiante, cuidar com o que a gente vai ler e o que a gente vai passar adiante também é importante pro bem de todo mundo. Tá, eu tava falando que a gente tem que se cuidar e o quanto de curva, picos gráficos a gente ouve, só que eu entendo que no meio desse monte de pico gráfico e curvas que a gente não para de ouvir, talvez a gente nem saiba onde enfiar tudo isso. A gente tem muitas reticências, né? Porque a gente tem muitas dúvidas sobre como isso tudo se manifesta, como tudo isso, o que vai acontecer e etc. Mas já que tá todo mundo amando curvas e picos e tal, eu trouxe para a gente pensar em saúde mental a quarta curva, tá? O que é a quarta curva? É onde aparecem os traumas psicológicos, as doenças mentais, os prejuízos econômicos e a exaustão externa, o burnout, né? O burnout, ele tem aparecido em
em artigos quando fala sobre profissionais da área da saúde, né, que estão na linha de frente, que estão lidando de fato, né, e que chegam num estresse tão elevado, tem um pico de estresse tão alto que passam a não se reconhecer, que passam a não conseguir executar o trabalho, né, porque estão tomados por uma exaustão, né. Doenças mentais aparecem na curva daqueles pacientes que já têm diagnóstico, já tiveram alguma crise ao longo da vida e a pandemia, o isolamento, tudo isso, todo esse quadro acaba sendo gatilho para alguma doença mental, para a doença voltar ou emergir, né? Para ter crise. E traumas psicológicos é essas pessoas que desenvolveram a partir da quarentena, né? A crise apareceu em função da, entenderam? E prejuízos econômicos, porque a gente não tem muito como desconsiderar que isso está acontecendo e que isso realmente influencia na saúde, né? Tá. Durante todo esse tempo que eu falei, eu tenho certeza absoluta que vocês já leram todos os sintomas da quarta curva e tu vai me dizer que já se identificou com todos, porque tu passou já 36, eu tô há 36 dias em casa, vocês devem estar mais ou menos isso. Tá, Elisa, eu tô há 36 dias em casa, já tive todos esses sintomas. O que eu tenho? Tu tá passando pela quarentena, bem-vindo. Se tu me disser que tu teve todos aí, pra mim tá de boa. Eu não me assustaria, tá? Porque eu acho que a gente tem que, de fato, em alguma maneira, passar por alguns desses, tá? O problema é quando um desses ou todos esses, enfim, fica muito latente, fica hiper, né? Quando a gente olha e aquela coisa fica, de fato, tu vê que tá grave, assim, te chama atenção, ou tu tá muito sofrido, assim, né? Porque tu também pode te dar conta. Ou tu olha pro lado e tu vê teu parceiro de quarentena muito mal, assim. Mas, assim, teu parceiro de quarentena, ele tem direito a ficar um dia triste, ele tem direito a se sentir ansioso, a ter todos esses sintomas também, assim como tu, né? O problema é se for muito, durante muito tempo e de uma forma muito intensa. Daí tu abre o olho, indica uma terapia, né? Ou se indica, porque a gente também pode precisar, né? Ninguém tem imune de terapia. Então, é a hora que a gente procura. Então, na perspectiva da saúde mental, a gente tem que pensar nesse trio um pouquinho, que é o que merece atenção hoje, tá? Por que eu falo hoje? Porque, assim, é onde aparece mais diagnóstico até então, que é em ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático, ele está sendo identificado em pacientes que tiveram o coronavírus de forma muito grave, tá? E foram entubados ou foram para UTI, enfim, passaram por todo o quadro grave e, de fato, desenvolveram um TEPT, tá? É assim que vem sendo, pelo menos, notificado. Não quer dizer que todo mundo, mas que algumas pessoas. Agora eu trouxe uma frase do Macron, que é o presidente da França, e que eu acho que ela resume tudo que eu quero dizer para vocês hoje, tá? Eu achei fantástica essa frase. Gostaria de poder responder, mas não tenho respostas definitivas. Nessa noite, eu partilho o que sabemos e o que não sabemos, com a humildade que nos faz decidir e agir sabendo que há incertezas, tá? Ele falou essa frase numa coletiva de imprensa semana passada, quarta, eu acho, em que ele estava falando sobre a França e que ele também não sabe responder. Daí, e vocês? É aqui que eu chego onde eu quero compartilhar e quero ouvir muito vocês depois, tá? Ninguém perguntou e tudo parou. Ninguém perguntou se vocês queriam parar de trabalhar e ir para casa. Ninguém perguntou se vocês queriam parar de ter aula presencial e ter aula online.
Ninguém me perguntou se eu queria sair do conforto do meu consultório e começar a atender em casa, porque eu tô no meu quarto e vocês estão comigo agora no meu consultório, porque é daqui que eu atendo os meus pacientes. Ninguém perguntou se vocês queriam parar de ir pra festa, se vocês queriam parar de ir pro shopping, se vocês queriam parar de dividir a cuia do chimarrão, se vocês queriam parar de beijar o namorado, o casinho, o ficante, enfim. Ninguém perguntou. Mas tudo parou. E quando eu digo tudo parou, é porque é algo que é muito maior que a gente e que nos submete a isso. A gente não tem escolha. A melhor das nossas escolhas é trabalhar de casa, estudar de casa, é os meus pacientes terem aceito fazerem terapia online. Por mais que eu já atendesse online, 90% dos meus pacientes era presencial. E eles tiveram que topar embarcar nessa comigo, porque era o melhor que eles poderiam fazer. E atender online é o melhor que eu posso fazer por eles. Assim como vocês terem aula online, por mais que às vezes não seja tão legal quanto o presencial, porque eu também acho que o presencial é muito legal, é o melhor que a gente tem no momento, né? E que bom que a gente tem tudo isso. Então, as nossas vidas, elas estão mudando, né? Isso já é um fato. E o Google nos mostra, ali naquela pesquisa, que até as pesquisas que a gente faz no Google, elas estão mudando também, porque os nossos interesses estão mudando. A gente está entendendo potencialmente como a gente vai funcionar durante esse período e daqui para frente, porque a gente está redescobrindo ou descobrindo novos hábitos de vida, novos padrões, né? Então, aqui eu tenho algumas frases que eu joguei nesse slide para a gente pensar. Fato é que depois dessa quarentena, tenho certeza que todo mundo vai saber responder. Quem que a gente levaria para uma ilha deserta? Né? Porque assim, ou aquela pessoa que tu passou a quarentena, tu não vai mais querer olhar para a cara dela e vai dizer, gente, jamais te levaria para uma ilha deserta. Ou tu vai dizer, meu Deus, foi muito legal essa pessoa, conviver com ela, vou levar ela. Ou tu vai sentir tanta falta de alguém que tu vai saber que é essa pessoa que tu vai querer levar para a ilha deserta. Então, assim, nos deixa mais conectados aos nossos sentimentos, né? E só que daí eu falo de sentimento o tempo todo aqui com vocês e de que a sociedade vai mudar. Só que tudo isso a gente não pode romantizar, né? Não dá para romantizar a pandemia, que é difícil pra caramba, assim. E, enfim, quando a gente não pode romantizar é porque sozinha ela não vai salvar a nossa humanidade, porque eu entendo que existe uma humanidade um pouco doente, assim, né? Existe uma doença social no meio disso tudo. E não é ela que por si só vai nos salvar, né? A gente também precisa estar disposto a sair dessa para uma melhor, assim, a gente também precisa estar disposto a estar agora construindo e começando a construir como é que vai ser o mundo depois, né? Porque, assim, o mundo que a gente vivia até o mês passado, ele já não existe mais. Desculpa. Se tu parar para mim e dizer, ah, Baires, eu queria minha vida de volta, quando é que a minha vida vai voltar? Cara, a tua vida não vai voltar a ser o que era. É assim, vai existir um pós-pandemia. Tu passou por uma baita crise. Porque assim, eu não sei vocês, mas eu tenho certeza absoluta que eu nunca passei por nada parecido na minha vida. Então eu sei que só o fato de eu ter passado por isso já torna a coisa diferente daqui para frente. E assim como vocês, porque eu também não consigo imaginar que vocês já tenham passado por algo mais crise do que essa, né? Então, assim, ali quando eu falei da quarta curva, eu falei de economia e não tem como falar de saúde sem falar de economia, né? Porque ter emprego, ter comida, ter casa e etc. também é questão de saúde. Então eu entendo que a gente está passando por duas crises juntas, né? Uma crise em termos de saúde, saúde pública, e outra crise econômica, e não tem muito como desvincular uma coisa da outra, né? Tá. Mas agora sim, vamos começar a partir, tá? E agora o que que eu faço? Como é que, né? Vou dar conta disso. Eu entendo que buscar atividades prazerosas que ajudem o nosso cérebro a liberar bons hormônios auxiliam o nosso humor. Então, assim,
entender o que, que tu gosta de fazer, o que, que te dá prazer, né? Vai lá e faz. Porque daí teu humor, o teu cérebro lá vai ser inundado de coisas boas, né? De hormônios bons e que por si só já vão auxiliar no teu humor, né? Então tu também pode colaborar, né? E tu também pode colaborar não fazendo abuso de substâncias como o álcool e como a maconha, que a gente sabe que são inibidores do sistema central, né? E que isso influencia os sintomas depressivos e os sintomas ansiosos da ansiedade. Então, se a gente está falando que a gente quer evitar um quadro depressivo, evitar um quadro de ansiedade, a gente também pode evitar fazer um abuso dessas substâncias. E agora eu trago umas dicas que eu achei que para mim funcionou, com os meus pacientes funciona e pode ser que com vocês ajude. Seguir uma rotina do sono eu acho fundamental, tá? Não trocar o dia pela noite, a noite pelo dia, dormir num horário legal, acordar num horário legal, manter uma rotina, ter um ciclo de refeições e de sono, assim, é importante, tá? Acordar e tirar o pijama, não precisa passar 7 dias da semana de pijama. Ai, Elisa, mas bah, hoje eu queria muito ficar deitada, não tenho que trabalhar, quero ficar aqui deitada vendo Netflix, ver sessão da tarde, comer pipoca. Eu vou te dizer, tá, tudo bem, não é esse o problema. Eu quero te dizer é que tu não pode, ou não deve, né? Não poder, tu pode, se tu quiser. Mas assim, não deve. Ficar de pijama, porque passa uma coisa mais pesada, assim, tu pode trocar de roupa e dar um up, sabe? E criar uma rotina dentro da quarentena, né? Assim, a gente tem o mínimo de tarefas, né? Eu sei que eu tenho pacientes para atender em tais horários. Vocês têm que seguir trabalhando de casa ou seguir estudando. Então, vocês sabem que vocês têm um tempo comprometido dos dias e que tem tempo vago. Eu também tenho tempo vago. Então, vamos descobrir como preencher essa rotina com coisinhas e criar uma rotina mesmo, assim, né? E que essa rotina da semana seja diferente do final de semana. Assim como a gente não precisa passar 7 dias de pijama, a gente não precisa passar 7 dias fazendo a mesma coisa, né? Porque assim, o cérebro entende também que sábado vai acontecer uma outra coisa muito legal que eu curto muito, né? Tu pode ir criando coisas bacanas e diferenciadas para te estimular a passar na semana também, né? E tem duas coisas da tecnologia que vêm a nosso favor, já que antes eu falei do excesso de informação e que eu acho isso tóxico. A tecnologia nos ajuda em duas coisas neste período. Fazer chamada de vídeo com quem a gente gosta. Eu acho, tipo assim, tira e queda. Convidar para tomar um café, coloca o computador, coloca o celular e troca uma ideia tomando um café, jantando, sei lá, fazendo nada, né? Mas assim, compartilha momentos. Compartilha como é que tá sendo a quarentena com a outra pessoa, com quem tu gosta. Se tu não tá passando a quarentena com os teus pais, com os teus avós, com os teus amigos, cara, liga, sabe? Liga e vê. Troca uma ideia, conversa, como é que tá sendo. Não... Assim, ó, o outro lado do computador ele também tá passando por dificuldade, né? E trocar, compartilhar torna tudo isso mais leve, mais humano, assim, a gente humaniza a coisa, né? E quando a gente fala de humano, eu também dou outra dica tecnológica, que é a minha segunda dica. Vamos trocar a mensagem digitada por áudio, porque a mensagem digitada, ela vem muito numa ideia de robozinho, sabe? Tipo aquelas mensagens spam que a gente recebe de SMS. Enquanto o áudio, ele personifica, né? Assim como o vídeo. Então, tu sabe que aquela voz é da fulano, do fulano, que tá falando comigo, né? Que tem uma outra pessoa logo ali, né? Isso também ajuda muito. E daí aqui eu trouxe imagens
que eu achei lindas, e foi muito interessante, assim, porque foi uns dias depois que a Sheila me fez o convite, eu vi essas imagens e pensei que elas tinham que aparecer aqui de alguma maneira. Porque ou são vocês, professores, que, né, frequentam o hospital e tal, ou são os alunos daqui uns dias, assim, quando se formarem, né? Olha que bacana, assim, o quão importantes e fazem parte de todo um processo é a profissão que vocês estão escolhendo, né? E que vocês escolheram e que escolhem todo dia, seguindo, estudando e trabalhando, enfim. Eu achei bem bonito. E essa aqui é uma campanha que começou na Itália. Eu não sei se tem aí em São Leopoldo já, mas aqui em Porto Alegre eu sei que tem no Bonfim. Na Itália, eles incentivaram as crianças dos colégios a desenharem arco-íris e a escreverem vamos ficar todos bem, né? Ou vamos todos ficar bem. E pendurarem em janelas, sacadas, fachadas de prédios. E essa campanha se espalhou pelo mundo. E eu achei bem bonito, assim, porque de fato a gente vai ficar bem. A gente só não sabe quando isso vai acabar, a gente só não sabe como é que vai ser, mas a gente vai sair dessa. Existe um mundo logo ali. Essas são as referências que eu falei para vocês que eu pesquiso e que eu indico aos meus pacientes, caso eles queiram ficar sabendo e se informarem, tá? O site da OMS, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e essa base de dados que eu gosto muito e que é internacional, tem vários artigos da Europa, dos Estados Unidos e da China e aqui do Brasil e de outros países já publicados. Então eles são bem científicos. E é uma base de dados que ela é fechada, ela é paga, porém, em decorrência do coronavírus, ela está aberta. Então, obrigada, mas agora eu queria conversar com vocês. Se vocês quiserem me procurar depois, esse é o meu e-mail, o meu telefone. Estou às ordens. Mas eu quero conversar agora.